Você sabe o que é uma citação, um despacho de mero expediente, um acórdão? Bom, é muito comum a parte que está envolvida no processo, sendo autor ou réu, querer pesquisar o que está acontecendo naquele processo, querer ver as movimentações, o que houve, se houve alguma coisa, se está parado. Muitas vezes por curiosidade, ou porque perdeu o contato do advogado, ou porque o advogado não responde mais, ou às vezes até mesmo no caso do juizado especial, que a parte entrou com uma ação sem advogado e quer saber o que está acontecendo. E muitas vezes não entende esses termos mais técnicos, é normal, alguns termos são voltados para quem atua na área. Pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo com alguns termos judiciais que basicamente ocorrem em todos os processos. Praticamente todos os processos vai acontecer essas coisinhas que eu vou falar aqui. Então vamos lá. Os dois primeiros termos, citação e intimação. A citação é aquele primeiro ato que o juízo manda lá para o réu ou para um terceiro que não estava participando daquele processo e informa que ele está envolvido naquele processo. Basicamente é aquela cartinha que você recebe lá e fala assim, ó, você está sendo processado. Já a intimação é uma comunicação feita para alguma ou para todas as partes que estão lá no processo, informando que houve algum termo ou algum ato que seja necessário ou não se manifestar. Basicamente, a citação e a intimação, de forma bem grosseira, explicando de forma bem grosseira, é quando o juízo te informa assim, olha, está tendo um processo, seu nome está envolvido aqui, você está no meio do rolo e eu acho melhor você vir aqui dar uma olhada no que está acontecendo. Basicamente é isso. Despacho é um pronunciamento do juiz que não tem um caráter decisório. Esse despacho pode ou não envolver a parte. É muito comum nós termos despachos pedindo juntada de documento. Às vezes o juiz dá uma analisada no processo e fala que está faltando algum documento lá, um comprovante de endereço, por exemplo. Ele dá um despacho mandando intimar a parte a juntar aquele comprovante de endereço. Ou ele também pode dar um despacho lá falando assim que aceita o pedido de marcação de audiência. Então, o despacho ele não tem caráter decisório, mas é um pronunciamento que vai afetar o decorrer daquele processo. Nós temos ainda os despachos de mero expediente. Às vezes você consulta lá e vê despacho de mero expediente e não sabe o que aquilo significa. Despacho de mero expediente basicamente é um despacho de caráter administrativo. Ele envolve algum funcionamento ali da própria secretaria. Por exemplo, o juiz dá um despacho lá mandando a secretaria aguardar o prazo de uma das partes encerrar. Ou ele dá um despacho mandando enviar aquele processo para o perito ou para o setor de contadoria do fórum. Isso é um despacho de mero expediente, não tem necessidade de envolver as partes nisso. Só ali os próprios funcionários da secretaria olham aquele comando e já faz o que está decidido. Ou separa aquele processo lá aguardando um prazo, ou remete ele para a contadoria, ou para o perito. Então isso seria uma espécie de despacho de mero expediente. Nós temos ainda sentenças e acórdãos. A sentença é o meio no qual o juiz decide aquele processo. Basicamente é onde ele fala assim, olha, eu li tudo aqui, eu vi o que vocês juntaram no processo, eu ouvi as testemunhas, eu analisei tudo e agora eu vou falar quem está certo e quem está errado. Então a sentença é o meio na qual o juiz toma a decisão naquele processo. Já o acórdão é um pronunciamento do colegiado do tribunal. Basicamente uma sentença, mas que é feita por mais pessoas. Quando você faz um recurso do processo, ele sobe para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça. E as câmaras lá do Tribunal de Justiça eles são compostas por vários desembargadores. Então esse recurso ele é analisado por vários desembargadores. Quando esses desembargadores tomam a decisão lá por maioria e decidem o que vai acontecer, é chamado de acórdão. É como se fosse a sentença da segunda instância. Decurso de prazo. Todos os atos no processo eles têm algum prazo para ser cumprido, ou o prazo previsto na lei ou um prazo determinado pelo juiz. E tem que esperar aquele prazo passar para poder prosseguir o processo. Então, quando acontece o decurso de prazo, é porque o prazo acabou. Pode ser que a parte manifestou durante aquele prazo, ou pode ser que ela não manifestou. Mas aí é comum nós vermos lá na movimentação do processo ou um aguardando o decurso de prazo, ou então certificado de decurso de prazo. Isso significa que já passou aquele prazo que a parte ou
todas as partes tinham para juntar algum documento, ou para manifestar, ou para recorrer, para fazer alguma coisa naquele processo. E se houve o decurso de prazo, agora o juiz vai analisar e vai dar prosseguimento naquilo. Bacen-Jude e Renajude. Eles são ferramentas do tribunal para tentar bloquear algum valor ou algum bem do devedor no processo. A pessoa perde o processo, não paga, não manifesta, não indica bens, não está nem aí para aquilo. Então tem o Bacen-Jude lá que comunica com os bancos para tentar bloquear algum valor e o Renajude que comunica com o Detran para tentar bloquear algum veículo, ou um carro, uma moto, algo assim. Então basicamente é isso, esses são alguns termos que eu queria trazer aqui para vocês que tem em todos os processos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, curte, compartilha. Tenho certeza que vocês vão gostar dos vídeos aqui, já tem muito conteúdo bom e isso vai me ajudar também a ver que o vídeo está fazendo algum sentido, que ele foi útil para alguém. Então é isso, até o próximo.